Fala, tenista de sofá. Esse é o seu podcast sobre tênis que veio para provar que do sofá é mais fácil de falar. Eu sou o André Salomão e hoje eu vou receber um cara que é mineiro de BH. Ele mora e trabalha no Rio de Janeiro, já foi tenista profissional por um curto período de tempo, nós vamos falar sobre isso, mas hoje é treinador, um dos mais importantes treinadores do tênis mundial. Ele é adepto da cortina de pescoço e nosso último confronto foi em 2005. A gente jogou um set, foi 7-5 para ele. Eu não tenho como provar, mas foi um jogo duríssimo. Minha memória é péssima, mas não sei o que você lembra daquela época. Guilherme Teixeira, obrigado por estar aqui. Fala, André, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aí com vocês. Espero... vou começar já falando desse jogo que eu não lembro, mas eu estava lembrando esses dias do violãozinho entre os treinos, Sim. O Renato Melo que treinava com a gente. Sim. O Pedro Calil cantando aquela música do Rapa lá do navio, né? Como é que chamava? Era essa. Eu vou tomar aquele velho navio. Esse aí. Pô, não, muito você bom. me deu uma deixa aqui, então. Na verdade, isso eu ia fazer num outro momento. Vou fazer agora já, então. Já vamos começar com música, pode ser? Bora. Rapidão. É a Batalha de Paródia. Já que você lembra dessa parte de violão, eu tenho feito umas paródias para saber que dia que é jogo do João Fonseca. E tem uma outra que tem a ver com Rapa. Aí eu vou fazer ela também. E você vai escolher qual que é melhor. Vou fazer 3 trechos muito rápido. Você escolhe qual é melhor, pode ser? Pode. Então, bora. A primeira aqui, ó. Cancela tudo, não marca nada. Sai do trabalho, volta pra casa. Tem jogo do João Fonseca. Essa é a número 1. A segunda é aqui, ó. Hoje vai rolar. Você já sabe o que eu vou te falar. Jogo do Fonseca, jogo do Fonseca, jogo do Fonseca, jogo do João Fonseca. Essa é a número 2. A 3 não tem a ver com o João, mas já que você falou do Rapa, vou tocar ela. Se meus joelhos não doessem mais, eu juro eu me agacharia igual o Alcaraz. Já ganhou. Já ganhou, é essa. Já ganhou. É essa. Beleza. Então a vencedora é me agacharia igual o Alcaraz. Perfeito, é essa, não tem como. Não tem Já como. imaginei, já lembrei de eu dando aula aqui, aquela turminha do não faz o split e tudo, puta, é essa. Bom demais. Cara, então eu vou começar falando de você enquanto atleta. Eu lembro que você tinha um forehand que era uma patada ali considerável. Aí já vou te fazer uma pergunta capciosa. Hoje, na trocação franca de direita, você e o João Fonseca, quem é que ganha? Tá ruim pra mim, hein? Tá ruim. Tá ruim. Já tive meus tempos de glória com ele, agora tá ruim. Mas malha eu ganho no quadradinho ali, algumas. Um quadradinho. E teve alguma influência, assim? Porque, assim, eu lembro dessa característica sua, assim, né? Era a principal, você era direiteiro, né? Tem uma influência sua, assim, no jogo dele, ou é uma coisa que é nata? Como é que é isso? Acho que eu acredito que existam influências do treinador dentro do atleta, com certeza, mas eu acho que a personalidade é o principal, né? A maneira da pessoa enfrentar o jogo é muito dele, relacionado com a correlação que ele tem com os erros, o nível de frustração, né? O grande lance, a personalidade do João é assim, né? De um cara muito arrojado, que gosta de tomar muitos riscos, porque ele tem uma relação muito boa com os erros, né? Sim. Não é um cara que se tortura demais quando erra uma bola. Que é o cara que é o oposto daquele cara que gosta de ser mais consistente e tudo, que o erro machuca demais. Então, acho que é mais uma questão da forma como foi moldado do que uma influência minha. Até porque, quando eu conheci ele, eu já não estava com essa agressividade toda mais que você conheceu lá. Já tinha baixado um pouco a carga já. E eu era o oposto, eu fiquei muito consistente. Então, ou seja, acho que foi mais uma questão dele mesmo. Massa demais.
E como é que foi? Só para assim, tem 20 anos que a gente não conversa, né? Então eu queria rapidamente assim entender como é que foi essa transição sua entre ter esse sonho de ser um jogador profissional e falar, não, você é treinador, que essa é a minha praia. Eu peguei na raquete a primeira vez com 12 anos, porque um amigo meu tinha uma raquete, e aí me dediquei bastante, né? E chegou nesse ponto ali que a gente se conheceu, que eu tinha ali meus 17, 18 anos, jogava torneios, principalmente torneios nacionais e estaduais. Tive um Sim. destaque grande a nível estadual, um destaque ok a nível nacional. Internacional, pouquíssimas experiências. E quando eu estava ali na transição, 18 anos, começa a surgir aquelas possibilidades dos Estados Unidos. Eu fico na dúvida entre continuar jogando, ir para os Estados Unidos jogar, ou ir jogar profissional. Profissional eu entendi naquele momento já, desde muito cedo, que ia ser muito difícil e eu ia ter que passar um período longo da minha vida dependente dos meus pais, né? Sei. E não era uma coisa que eu queria muito, ter que, ali depois dos meus 18 anos, ter que ficar pedindo dinheiro para poder fazer viagem de tênis e tal, apesar de ter sido muito, muito apoiado pela minha família. Mas então a Mas não era uma independência coisa que eu... financeira falou alto. Com certeza, com certeza. E meio que por coincidência, nessa época eu estava ali meio indeciso, eu recebi uma ligação dessas coincidências da vida de um cara, falou assim, eu escutei que você dá aula de tênis. Ah, Não dava. não Só que eu dá. estava indeciso e falei, dou aula. E aí eu comecei, aí por coincidência eu estava jogando um torneio na BH Tênis, Uhum. e aí eu conheci uma família de 3 caras que queriam aprender a jogar tênis, que eram sócios do clube que eu jogava, então eu comecei a jogar com eles ali no clube. Enfim, virei professor. Que Virei coisa professor. louca, que loucura. E, Tem e, coisa que acontece que não está no plano, né? exatamente. E aí eu meio que matriculei na PUC, Educação Física, enquanto eu decidia se eu ia para os Estados Unidos ou não. Boa. Só que aí foi assim, ó, de um aluno para vários, foi muito rápido. E eu comecei a gostar muito, consegui uma faculdade à noite, então passava o dia todo dando aula, ainda jogava um pouquinho, jogava alguns torneios de dinheiro, enfim. Achei um equilíbrio legal de vida e fui seguindo. Aí me graduei, aí fui me capacitando com o curso da CBT, fiz alguns cursos internacionais, Show. trabalhei com a turma toda ali em Belo Horizonte até que eu vim para o Rio, né? Eu decidi vir para o Rio. E aí, nisso eu já estava bem engatilhado na carreira de treinador, professor, vamos chamar assim. Massa, massa demais. E tem umas coisas assim, quando a gente sonha em ser tenista profissional e tudo mais, tem uns marcos, né? Ah, eu queria muito jogar um Grand Slam, eu queria muito conhecer a quadra central de Roland Garros, de Wimbledon, eu queria muito, um monte de coisa, né? E como é que é você realizar essas coisas por meio de outra pessoa? Porque eu, como torcedor, eu consigo me realizar um pouquinho através dos feitos do João Fonseca. Eu consigo ver e falar assim, ó, é um cara do meu país que está fazendo isso e eu consigo me projetar no que ele faz, né? E os sonhos que eu já tive. E você está bem mais perto e tem muito mais responsabilidade sobre isso. Como é que é você se realizar através de outra pessoa, assim, através do João? Eu acho que, cara, é muito difícil de descrever de verdade, né? Ao mesmo tempo que é uma satisfação enorme você estar nesses palcos, como aconteceu para mim, né, esse ano, de pisar na Chatrier pela primeira vez. E provavelmente eu jogo tênis por causa dessa quadra, porque eu vi o Guga jogar nessa quadra, aí a gente se motivou lá na minha turminha para pegar essa raquete que eu te expliquei desse amigo meu. Uhum. Enfim. Só que, ao mesmo tempo, até pela minha personalidade de assumir muita responsabilidade, logo em seguida já vem a sensação de seguinte, puta, temos que trabalhar. Então, é um mix assim de muito legal, mas a responsabilidade é muito alta e é uma coisa que você precisa fazer muito bem feito se você quer seguir por muitos anos ali. Então, obviamente, quando eu bato a cabeça no travesseiro, eu fico realizado sim, né? Lá atrás, quando eu já estava nessa transição, alguma coisa me dizia que eu várias vezes me visualizei como um futuro treinador de tênis muito mais do que eu me visualizava como um jogador. Talvez que essa transição não tenha custado tanto para mim. Mas Boa. foi uma dúvida se eu ia fazer faculdade de educação física nos Estados Unidos ou no Brasil. Essa foi minha dúvida. O jogador mesmo, vamos dizer, eu aposentei rápido. Não Mas sofreu, né? sofri porque Sofreu. continuei jogando bastante torneio, porque você fica tentando manter aquela chama acesa,
Sim. Mas também foi um processo legal, porque quando eu comecei a jogar sendo professor, Uhum. a minha cabeça abriu muito. Aí eu Ah, lembrava lá dos nossos treinadores mandando a gente fazer as coisas, eu não fazia nada. não E fazia. falava, nossa, acho que agora eu consigo entender, né, aquilo que ele me dizia. Né? Então, acho que foi legal esse processo. E aí, você estando desse outro lado, assim, como é que, perguntando assim, vou perguntar bastante do João Fonseca, obviamente, né, que é seu trabalho atual, como é que é o perfil dele no treino, assim? É aquele cara que vai até a última gota de suor, de sangue, é aquele cara que rende mais quando ele é provocado, ou quando você põe pressão, ou é aquele cara mais do diálogo, que tem que ser um negócio mais suave, porque tem vários tipos de perfil, né? Sim, eu acho que volta naquele papo inicial nosso, né, de entender a personalidade do jogador, o perfil do jogador. Acho que o João é um competidor nato, né? Eu acho que ele é muito incendiado pela condição. Então, o grande desafio durante os treinos é você traçar objetivos, que ele tenha o caminho claro de onde ele quer chegar, para ele colocar o tanto de esforço que ele coloca. O João é um cara muito inteligente, muito perspicaz nesse aspecto, então, quando ele vê o objetivo, é fácil de treiná-lo. Então, acho que hoje o nosso principal objetivo dentro do time é mostrar para ele o porquê das coisas. Uma vez que ele Boa. mostra para ele o porquê das coisas, ele é um cara automaticamente, naturalmente competitivo. Ele sabe que para o próximo passo ele precisa daquilo. Então, é meio que essa seria a gasolina. Muito mais do que se matar num treino, é entender por que eu estou fazendo aquilo. Ele é muito assim. E isso, ele entender que isso é o que vai levar ele para o próximo passo, por exemplo. Né? E, Muito mais do obviamente. que muito mais do que aquele incentivo de vai cavalo. O que você grita para ele, aliás? O que você grita quando é aquele último carrinho de bola? Eu acho que é mais Vou te falar que tem pouco isso. A gente tem Aham. muito, quando a gente está, vamos dizer assim, num nível de desgaste alto, é mais uma maneira da gente seta um objetivo. Então, fala assim, cara, mais seis bolas assim, fechamos. Então, ele se motiva muito mais com isso do que uma fala minha. Então, A João, puta, qualidade da bola. tá cansado, né? Quero mais três só. Mais três a gente fecha. Então, é muito mais do que o vai, entendeu? Muito mais do que essa. Existem jogadores assim, tá? Mas Sim, o perfil do João é mais. Às vezes eu preciso de mostrar para ele a linha de chegada. massa. Mais 3 minutos, mais X bola. Normalmente é por bola. Mais tantos alvos, mais tantas repetições, bem feitas com essa qualidade e vamos embora. Legal, massa demais. E aí tem coisas também durante o treinamento que eu fico muito curioso, que vazou aquela, vazou não, né? Tava sendo transmitido o Roland Garros, aquele jogo com o Djokovic, que você faz o sinal para ele e aí o João faz tipo assim, tem coisas que vocês são que combina antes, algum sinal, alguma palavra-chave para mudar o tipo de jogo? Tem alguma coisa que dá para combinar antes ou não? Ou é mais Não, na. tem, Porque tem o tem. coaching agora, você consegue falar, né? Isso. Cara, eu acho que a gente tem diversos códigos, todos eles nasceram naturalmente, não foi uma coisa programada, quando eu fizer isso, você vai fazer aquilo, não foi. Mas Uhum. são momentos que foram acontecer. A gente tem, por exemplo, um código que é Saque Europa. Foi uma coisa que começou com 12 anos, uma coisa de um exercício, isso marcou a gente e ficou. Até hoje a gente fala Aham. disso. Ah, a gente tem a Sim. jogada tal. E aí, normalmente, a gente fala uma palavra só, ele já sabe como é que. E às vezes ele me pergunta, jogada tal? Eu falo, boa. Não, vamos pela Sim. jogada. Mas nada que a gente sentou um dia e escreveu num caderno, ó, jogada 22, não. Muito mais de coisas que foram nascendo e de feeling, de empatia ali, de coisas que pegam para ele, coisas que não funcionam, que foram pegando, foram ficando, né? Hoje em dia, a rotina normal faz um plano de jogo e sempre com o conforto atual eu não sei exatamente há quantos anos atrás está permitido o coach, mas com o conforto de poder debater ali às vezes um pouco. Sim. Cara, a gente combinou por ali, mas está difícil, né? Você vê que o cara tá fechando as portas. Vamos tentar por aqui? Entendeu? Então Boa. é mais hoje tem esse conforto, né? Sim. É legal porque, assim, às vezes muita gente assiste, né? E fala assim, pô, mas o guia é mais caladão, parece que ele não dá muita instrução, mas o negócio é que a forma que dá a instrução, né? É muito mais eficiente, uma palavra ou outra, um código ou outro, né? Muito Porque legal eu isso. acredito, eu acredito que em alguns jogos a gente tem uma influência muito alta, nós Uhum. treinadores, mas eu acho que a nossa influência maior é justamente o que você faz Sim. antes do torneio e o plano que foi feito. Né? O plano hoje ele pode ser muito bem feito de acordo com o tanto de coisa que a gente recebe, de dados, de vídeos. Então, ou seja,
O jogo já foi muito destrinchado. Sim. E, de novo, são perfis. Tem jogador que gosta de escutar muito. Tem jogador que se confunde. Então, de novo, volta em como é o meu jogador. Porque no fundo, não é um trabalho meu. É um trabalho para ele. Então, o que funciona melhor para ele? Eu já treinei jogadores que o tempo inteiro você precisa de estar pá ali. Não é o caso do João. Você foi se adaptando ao perfil do jogador que você tem e é muito justo que você faça isso, né? E aí Exato. o João Fonseca ele aparece como um fenômeno, né? Ele aparece soltando tubo de direita para tudo quanto é lado e todo mundo, o mundo inteiro encantado com o João. E eu tive uma leitura ali naquele primeiro momento, muita gente falava do risco que ele corria e tudo mais. Eu tive uma leitura que ele estava meio que sendo incentivado a jogar na mais alta intensidade que ele conseguisse, por maior tempo que ele conseguisse, independente do resultado que tivesse no placar, para poder aguentar o circuito do jeito que ele é. Eu queria te perguntar primeiro se essa leitura faz sentido, se era isso mesmo, e se ele foi mudando ao longo do tempo, porque hoje ele troca um pouco mais de bola, ele não arrisca tanto, se ele mudou porque era planejado que ele mudasse já, ou se a pressão dos resultados que ele obteve fez acontecer essa mudança, ou se não teve mudança, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu acho que volta na pergunta anterior, que é o João é um cara competitivo. Uhum. Ele, então, muito mais do que às vezes a gente ficar falando joga assim ou joga assado, eu prefiro colocar ele diante de uma problemática e a gente debater em cima disso. É mais fácil de explicar. Como solucionar aquele problema? Exato, exato. O João é naturalmente um cara agressivo, né? Dá a sensação de que às vezes ele está mais passivo, mas eu entendo que ele está vivendo uma transição também de jogar na elite. Se você pensar que hoje ele enfrenta os melhores jogadores do mundo e ele precisa em vários momentos do jogo enfrentar um cara que está sacando muito bem, batendo a primeira bola muito bem, que ele está numa situação de defesa. Sim. E uma coisa que a gente, vamos dizer, sofreu para adaptar e que é difícil de entender, e aí o João, quando ele jogava júnior, dificilmente alguém colocava ele em situação de defesa. Então, Ele podia jogar daquele jeito. por mais que eu treinasse, era difícil se consolidar. Porque para mim o tenista se consolida jogando. Você Claro. treina e você, consegui executar 1, 2, 3 jogos, isso aqui, double check, funciona. Agora, a gente treinava as defesas, mas a gente não era a gente era submetido muito poucas vezes em situações de defesa. Muito, porque ele queimava mesmo a bola de saída, que sempre foi o jeito dele. Só que agora isso acontece com mais frequência, porque a gente está jogando contra os melhores caras. Os caras vão ser agressivos contra ele também, os caras conseguem fazer isso. Então acho que ele está vivendo esse momento de transição, tudo muito bem planejado, mas a essência dele é tentar o máximo possível ser agressivo mesmo. E é bonito de ver, viu? É bom demais de assistir. Pra gente que é só torcedor, que não tem problema nenhum assim, é muito bom de assistir, cara. Eu tive essa oportunidade agora de estar lá em Wimbledon, né? E um sonho assim que eu realizei de poder estar na beira da quadra, de ver o João jogar 2 vezes e assistir os 2 primeiros jogos. A gente quase se encontrou lá, mas não deu certo, né? Sim. E, assim, deixar registrado aqui para os nossos espectadores que eu assisti os 2 primeiros jogos. O João não perdeu nenhum set nos 2 primeiros jogos. O terceiro jogo que eu não pude assistir, ele perdeu todos os sets, perdeu de 3-0. Então, eu queria te perguntar primeiro se a culpa é toda minha ou se tem uma responsabilidade da equipe. Normalmente, quando o jogador perde, a culpa é da equipe, né? Mas agora a equipe tá te culpando, né? Mas então eu vou ficar com crédito quando as 2 que ele ganhou. A gente trabalhou junto. Exatamente, boa. Inclusive, eu fui para lá com uma missão de implementar um novo cântico, né? Olê, 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 olá, Fonseca. Ele até comentou no segundo jogo que ele ouviu músicas que ele nunca tinha ouvido. Que teve esse comentário assim no vestiário sobre as músicas, sobre os novos cânticos, sobre o comportamento da torcida? Teve alguma coisa assim? A galera sempre conta lá, que sempre canta o João Fonseca, sempre fica brincando, né? Pô, não é possível, de onde aparece tanto brasileiro, não sei o quê. E esse é um questionamento legal, porque realmente em toda parte do mundo aparece, né, a gente é super apoiado, mas o João comentou comigo, não teve o assunto no vestiário, mas ele comentou comigo que ouve músicas novas. E eu não fazia ideia que era você. E eu falei, esse cara era meu amigo, treinou comigo. Aí você me mandou o vídeo, eu mostrei aqui, ó.
Aí você deu toda a explicação Aham. da parte da melodia, que não sei o que eu não entendo nada. Falei, mas faz Aham. um pouco de sentido pelo que ele tá falando e tal. Mas enfim, foi legal. É porque, assim, quando eu desisti de ser tenista profissional, porque eu descobri que eu não era tão bom quanto eu imaginava que era, aí eu fui para a música, fui estudar música. Então, meu serviço hoje, onde eu ganho meu cascai, é na música, dando aula de música e tudo mais. Aí, eu vou falar algumas coisas que eu percebi, assim, vendo o João de perto. Primeiro, falando em música, né? Falando em ouvido. Primeiro que o som do forehand dele é diferente, né? A batida dele na bola é diferente. E olha que você escutou em Wimbledon, que é um pouco diferente por causa da grama, mas isso é uma coisa que chama atenção. O barulho da bola é bonito. Muito massa, muito massa. Outra coisa que eu percebi também é o cuidado que ele está tendo com a bola. Eu vi ele jogando assim, tentando colocar mesmo onde ele quer, assim, muito, muito cuidadoso na defesa, ataque. O jogo de rede, eu vi uns voleios mais sólido, assim, mais firme. Eu via pela televisão, eu via uns voleios que davam um pouquinho mais de barriga, assim, antes. Agora ele estava muito mais agressivo no voleio. O saque está muito foda. Uma coisa que eu queria te perguntar, e que eu tenho muita curiosidade também, é aquele jogo de quadradinho ali. Quando ele chega, eu sinto que ainda que é um lugar que ele não fica muito confortável, pelo menos na minha impressão. A impressão de vocês é a mesma? Fala sobre isso, sobre quando chega, toma uma curta, como passar o adversário que está na rede, esse jogo ali na frente é uma dificuldade ou eu que estou viajando? Não, eu não vejo como uma dificuldade. Não é tão natural quanto o fundo, tá? Uhum. Mas é uma coisa também que eu acho que vai um pouco da sensibilidade às vezes. Às vezes a sensibilidade está um pouco mais alta, às vezes está um pouco mais baixa. Então acho que não é uma coisa que incomoda, que preocupa muita gente, não. A gente Aham. percebe, obviamente que tem muita gente usando isso contra a gente, mas Sim. acho que isso faz parte do nosso treinamento, assim como diversas outras coisas, né? É. Enfim, que a gente chama dessas habilidades finas, que são uns toquinhos, é um drop, é um slicezinho, Uhum. é um lobzinho, são essas coisas que não é tão simples de se treinar, mas são Não. importantes. Ao mesmo tempo, ele tem chegado mais fácil assim na rede. Eu vejo que ele chega Sim, nas curtas mais fácil do que há 2 anos atrás, assim, sim. a sensação, né? Agora, o que mais me chamou atenção, de longe, é a coragem que ele tem para dar na bola na hora que a bola sobra. Assim, eu brinquei que dá até um arrepio na nuca na hora que a bola sobra para ele, que ele arma a direita ali. Eu não vejo ele perder ponto porque segurou o braço. É um negócio muito louco, assim. E também não é treinável isso, né? De novo, personalidade. Existem jogadores que no momento importante fazem a menos e ele vai sempre fazer a mais. Né? Eu acho que esse é o ponto. Às vezes é sede, às vezes é sede, Uhum. às vezes entra aquele míssel lá que a gente está acostumado e existe o jogador que faz a menos, que a bola encurta, que a bola não passa, entendeu? Então são coisinhas, de novo, é como cada um reage. Cada um tem sua fuga para algum momento, né? Seja ela positiva ou negativa. Então acho que, Mas, enfim, é mas é isso. uma característica dos grandes vencedores, né? Essa coragem. Total, total, total. Massa, massa A do demais. Nadal, por exemplo, tem uma estatística que o forehand dele é 10 quilômetros mais rápido nos breakpoints. Vixe, Entendeu? caramba, E a gente muito sempre bom. escutou que o Nadal é mais, sei que, não era tão agressivo. O Nadal é ultra agressivo, né? Na hora de matar, né? E assim, falando em Nadal, tem alguma. O João comenta, vocês falam sobre alguma influência do Big Three no jogo, porque ele cresceu vendo, né? A gente, quando o Federer estava no auge, 2004, 2005, a gente já era velho de guerra, já não teve essa influência na formação. Mas ele consegue perceber coisas do jogo de cada um no jogo dele, assim, como é que foi isso? Eu acho que aconteceu uma coisa quase que natural, né? Eu acho que todo jogador que chega ali no topo, ele deixa algum ensinamento para o esporte, ele evolui o esporte de alguma forma. Sim, Ao mesmo tempo, a leitura é um pouco condicionada ao que está acontecendo, né? De que poucos caras dominam tudo. Né? Isso não uhum, acontecia antes desses caras. Né? Você tinha sim. vários caras ganhando títulos. Né? Aí tem várias discussões, que é a bola, que é o piso, enfim, faz sentido. Mas eu acho que o que esses caras trouxeram mesmo foi como dosar a exigência que é muito alta dentro dos torneios, junto com toda a parte de recuperação, de recovery, de atenção com a alimentação, hidratação, sono. Né? Então, acho que eles trouxeram isso porque a vida desses caras ela é muito intensa, porque o tempo que você fica em quadra é relativamente pequeno, perto do que você tem que fazer antes e depois. Sim. Né?
de aquecimento, de rotinas, de volta calma, né? Que é o cooldown ali para o cara, mídia. Então, seja, é tudo demais para 2 horas de jogo, 2 horas e meia de jogo. Às vezes ele ficou 6 horas ao longo do dia. Então o dia fica longo, e aí no outro dia ele tem que fazer de novo. Nos grandes lãs ele tem um dia off, mas ele tem que se poupar, porque pode ser 5 sets. Então, ou seja, é uma coisa que para mim eles mudaram muito essa relação, porque eles conseguiam fazer isso o ano inteiro. O ano inteiro por décadas, né? Teve recentemente estava conversando com o pai do João, inclusive, sobre o Bautista Agut e o Nadal. Que a impressão que dava era que o Agut chegou no final da carreira muito melhor fisicamente que o Nadal. Eu falei assim, eu não sei exatamente, mas vamos conferir. A gente foi conferir. O Agut tem metade dos jogos que o Nadal fez. Metade. Parece, só a impressão, né? Porque parece que não manca, né? Não sai de muleta da quadra, né? Exato. Só que para cada jogo o estresse físico, mental é muito maior, né? Muito massa. Tem um quadro aqui que é o comentário do comentário, que a gente vê os comentários de internet e aí comenta sobre eles. Então eu peguei uns que tem a ver com a gira que vocês vão viajar daqui a pouco, né? Que saiu. Primeiro eu vou checar com você se é isso mesmo. É Montreal, Cincinnati e US Open. Isso. É o que está programado, né? Isso. E aí, quando saiu isso, choveu de comentário assim. Vou falar 3. Chegar direto para Montreal é cara de primeira rodada. Deveria jogar Washington. A equipe deveria respeitar os processos. Então, a galera, os tenistas de sofá, né, fica dando altos pitacos. Então, eu quero saber de você, porque se depender da gente, a gente quer o João dia sim e dia também. Mas a gente sabe que tem todo um processo e vocês respeitam sim os processos. Pensando nesses comentários e pensando qual que foi o planejamento para essa gira, quais foram os critérios, né, que vocês adotaram, e se tem algum torneio aí na agulha, se tiver uma eliminação precoce. Na verdade, a ideia é jogar esses 3 torneios mesmo, né? O fato de jogar mais ou menos, eu acho que depende do objetivo, de onde quer chegar. Depois da gira dos Estados Unidos, a gente tem um compromisso importante, que é a Davis no Brasil. Opa. Né? Ou seja, que é uma carga emocional muito alta. Sim. E logo em sequência a gente tem uma gira larguíssima, que é a Ásia e Europa. E difícil, dura. Difícil, com muitos voos, com muito fuso horário, e é o tirão do ano, né? Porque a gente tem pontos para defender importantes. Então é aquela coisa, eu prefiro esgoelar meu carro, prefiro chegar com ele fresco. Tem jogadores que têm capacidade de jogar muitas semanas seguidas. Aí pode ser que o João chegue lá, mas ele ainda está em um processo de transição. Eu não consigo tirar um carro da segunda marcha e levar para a quinta. Até vai, mas ele vai. Então a gente está indo pouco a pouco, testando. É uma janela importante do ano para poder dar um descanso e poder fazer um bloco de treinamento. Sim. Porque o 500 não é um torneio obrigatório, né? Então acho que é uma janela que bem usada pode dar um fôlego maior pro final do ano. E aquela coisa, a gente não tá numa corrida maluca por atingir o ranking maior possível agora. Sim. A gente tá tentando traçar um planejamento que seja duradouro. Claro. Né? Que vá devagarinho, né? Se é que a gente pode chamar de devagar, que o processo dele é bem rápido, inclusive. Ele é muito rápido. Mas que seja sólido. Consolidei, subi, consolidei, subi, consolidei, subi. É tentador? É tentador. A gente também gosta de jogar. Pergunta para ele se ele não queria estar jogando. Mas a gente tem que, né? Tem que segurar, até porque ele gosta muito mais de jogar do que de treinar. Quem não, né? Exatamente. Isso. Agora, eu queria te fazer... Agora é jogo rápido. Você escolhe um ou outro. E eu queria fazer o seguinte. É momento-chave na carreira do João que você percebeu que ele teve uma mudança. Aconteceu isso e ele teve uma mudança que mudou de patamar ou mudou de chave. Eu vou te falando, você escolhe um ou outro, pode ser? Pode. US Open Juvenil de 2023 ou o Next Gen do ATP Finals? US Open 23. Certo. US Open 23 ou as quartas do Rio Open de 2024? Rio Open 24. Rio Open 24. Quando ele resolveu que não ia para a faculdade mais, né? É isso. Quartas do Rio Open de 2024 ou a vitória sobre o Rublev no Australian Open?
quartas Rio Open. Quartas Rio Open ou o primeiro título do ATP de Buenos Aires? Ai, dura essa. Difícil. Vai, título Buenos Aires. Título Buenos Aires. Título Buenos Aires ou ATP 500 de Basel? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires ou título das duplas do Rio Open? Esse é duro, hein? Porque ali ele se Momentos, emocionou momentos, bastante, né? momentos diferentes, vai, Rio Open. Rio Open, né? Jogando em casa. Agora essa é complicada. Título de duplas do Rio Open ou a vitória sobre o Djokovic? Djoko, né? Não tem jeito, né? Djoko tem um peso. Agora, só para desencargo de consciência, a vitória sobre o Djokovic... Marcelo Melo vai ficar bravo. Vai ficar bravo. Nosso conterrâneo. É. Agora, a vitória sobre o Djokovic ou algum outro momento que a gente não sabe? Acho que a vitória do Djokovic é uma consolidação de tudo isso que veio atrás, né? Sim. De estar ali diante de um ídolo, dentro de uma quadra muito especial. Mas houveram várias coisas muito importantes ao longo da carreira que não aparecem, né? Eu acho que a gente volta a falar do Rio Open, porque o Rio Open ele tem um impacto muito grande na vida do tênis brasileiro e do João, principalmente. Claro. Foi estar de sparring em torneios como o Rio Open. Madrid foi chave para nós, que foi o momento que ele pôde compartilhar a quadra com todos esses caras do top 20 Sim. e entender que ele poderia chegar. A gente fez a mesma coisa em Turim, porque ele fechou o ano número 1 do mundo. Então, essas experiências foram muito importantes para ele. Todos deram viradas de chave para ele. Né? Foi um momento, por exemplo, quando ele foi em Turim, que ele ganhou dois tie-breaks do Alcaraz. Tudo bem, o cara estava chegando no primeiro dia, mas a gente tinha 15 anos. 16 na época. 16. Então, pô, é uma injeção de ânimo, né? Lógico. Então, para mim, um título que fica escondido, mas que teve muito valor, foi o título do Challenge de Canberra, que foi logo depois do Next Gen. Imagina. Sim. Você ganha o Next Gen, que é uma coisa gigantesca, e a gente, exatamente um dia depois, a gente pousa na Austrália. Te coloca no holofote. Para jogar num Challenger, que a gente foi muito bem tratado, por sinal, mas é um Challenger. É um Challenger. Ele poderia muito bem falar, cara, vou me poupar para a Austrália, e aí ele entra naquela sequência, que ele ganha Next Gen, ele ganha Canberra, ele fura o quali e ele ganha do Rublev. Então, a vitória do Rublev é o tchan, como a vitória do Djokovic. Mas o que foi construído antes, que para mim é o pulo do gato, né? Eu acho que a própria questão da faculdade, né, nesse momento, foi uma maneira também de tranquilizá-lo, que também foi importante. Se você avaliar o Rodar, que foi para a mesma universidade que ele ficou um ano, tem ranking igual dele. E o Landalucci, que foi número um ano antes de todos esses dois, que foi o mais precoce de todos, entrou no top 100 agora. Então, eu sei que cada um está no seu processo, mas muitas das vezes, obviamente, o Djokovic é um holofote muito grande. Por exemplo, se você for analisar tenisticamente, a vitória para o Ruud tem um peso altíssimo. Porque depois de você ganhar do Djoko ali, você fala, não, você vai e bate um dos caras que se provavelmente perde ali pro João, poderia ser campeão do torneio. Né? Fácil, poderia fácil. Então, todas essas coisinhas, eu acho que é até bom para a gente sair um pouco do que todo mundo vê. Mas o processo ele está muito cheio de pequenos impulsionadores, vamos chamar assim, né? Sim. Por isso que é legal conversar com quem está dentro da equipe, porque você vê coisas que a gente não vê de fora, né? E aí, como você é um cara estudioso, leitor, para fechar, a gente tem um quadro que é o Conselho de Sofá. Eu queria um conselho seu para mim e para todos os tenistas amadores. Tem algum manual de tática básica do tênis, alguma coisa que você fala assim, não, compra esse livro aqui que você vai entender, vai ser fácil de entender, você vai ver várias jogadas que você pode fazer e tudo mais. Tem alguma coisa assim que você consegue indicar para a gente? Hoje em um livro? Eu iria pelo blog lá do The Brain Game, que é do Craig O'Shaughnessy lá. Acho que tem várias coisinhas legais de números, de estatísticas, que vão, às vezes, muito a fundo do jogo. Tem inclusive, o jogo do João e do Djokovic destrinchado ali.
Que ele vai mostrando alguns números, são coisas que dá para incorporar dentro do tênis não profissional e vai abrindo um pouco a cabeça em relação a algumas coisinhas, mas não tem jeito, receita de bolo não tem que ir para a quadra e bater na bolinha. Então não vai dar para mim, não. Dá. Eu não sei se como é que tá o violão, mas o violão era melhor que seu tênis. Continua. Continua. Cara, eu vou te agradecer imensamente. Muito bom o papo com você aqui. Assim, muita saúde, Você é um cara que merece demais o sucesso que tem. Sempre foi esse cara Obrigado. alto astral. Sempre foi um cara para o cara parar nas férias, no patamar que você está, para falar comigo e tomar um pouco do seu tempo, cara, te agradeço muito. E, assim, deixa um recado aí para a galera. Pessoal, eu sei que do sofá é mais fácil, mas de vez em quando eu tenho que deixar a emoção de lado, né? Mas tudo bem. Do nosso lado aqui, cara, do nosso lado é aquilo. A gente sabe que no fundo são torcedores que estão vibrando com a gente. A gente sabe como é que o torcedor é emotivo, a gente entende. E a gente o que eu brinco com todo mundo, que a gente pode garantir que a gente está fazendo o nosso melhor sempre. Só que o resultado também depende de outra pessoa. Ele vai chegar no momento certo. Vamos fazer um uan aqui comigo? Vamos nessa? Vamos embora. Uan! Valeu, Gui. Valeu, abração.